da sabedoria, rogai por nós. São José operário, Rogai por nós. Amém? Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, quero agradecer o convite de Adriano, de Antônio, de nós estarmos aqui mais uma vez, né? Meditando sobre a vida de São José. E hoje nós celebramos São José Operário e a comunidade Sagrada Família está em festa, né? Houve, inclusive, além da Santa Missa, houve a inauguração da oficina de São José. São José, ele é chamado o Justo, mas é também chamado pelos evangelistas como carpinteiro. E ele ensinou esse ofício para nosso Senhor Jesus Cristo, que também era chamado, pela prática do seu ofício, ele era chamado então de o carpinteiro, né? Então a proposta dessa reflexão é falarmos assim sobre a vida de São José. Então, na primeira parte, vou lembrar um pouco do que a Sagrada Escritura diz sobre São José, o Pai nutrício de nosso Senhor. Numa segunda parte, nós vamos falar sobre os sonhos de São José. Deus falava com São José, Deus mandava seu anjo, seu mensageiro falar com ele, mas é interessante que o anjo sempre falava com ele através dos sonhos. Então nós temos 4 passagens da Sagrada Escritura no Evangelho de São Mateus que o evangelista conta para nós que Deus falava com São José em sonhos. Então, São José é esse grande exemplo de vida para nós, porque ele é o Pai nutrício do Salvador. Ele é o castíssimo esposo de Nossa Senhora. Então, ele é o guardião da Sagrada Família. E como ele é o guardião da Sagrada Família, ele foi também, ou melhor, ele é também o guardião da Igreja, protetor da Igreja, padroeiro universal da Igreja. São José é também padroeiro das virgens, padroeiro dos trabalhadores, por isso nós celebramos hoje São José Operário. São José é padroeiro da boa morte, porque São José teve a graça de morrer nos braços de Nossa Senhora e nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos exatamente quando foi, a Sagrada Escritura não mostra, mas nós temos certeza e a tradição da Igreja nos informa e nos ensina que Jesus, ou melhor, que José, morreu nos braços de Jesus e de Nossa Senhora. E não há morte mais feliz do que essa. Por isso, São José é padroeiro da boa morte, e nós pedimos a ele a graça de também nós termos uma morte santa, assistidos por ele, por nosso Senhor, e assistidos também por Nossa Senhora. Na Sagrada Escritura, nós temos, digamos assim, os autores da Sagrada Escritura são bastante econômicos em relação a São José. De Nossa Senhora, nós temos várias palavras de Nossa Senhora, ou melhor, nós temos 7 palavras de Nossa Senhora na Sagrada Escritura. Magnífica, eis aqui a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a tua palavra. Temos o famoso, as famosas palavras dela na boda de Caná, fazer tudo que ele nos disser. São José, nós não temos nenhuma palavra de São José na Sagrada Escritura. Seja bem-vinda, tia Antônia, à sua casa. Então, nós não temos nenhuma palavra de São José na Sagrada Escritura. Só que o silêncio de São José na Sagrada Escritura, nós podemos dizer que é um silêncio eloquente. Já ouviram falar do silêncio eloquente? O silêncio de São José, ele grita para nós. Ele grita para nós em relação à humildade. Ele grita para nós em relação à castidade. Ele grita para nós em relação à fé. Ele grita para nós em relação à obediência a Deus. O silêncio de José grita para nós sobre a necessidade do silêncio e da oração para podermos escutar Deus, para escutarmos a voz de Deus. Então, São José, na Sagrada Escritura, ele nos fala, não com palavras, zero palavra, mas ele nos fala através da sua vida, através do seu testemunho. Antes da Sagrada Escritura, nós temos alguma coisa da tradição. A tradição diz que José, ele se desposou da Virgem Maria mediante um sinal de Deus. Porque conta a tradição da igreja que Nossa Senhora, ainda menina, ela foi consagrada a Deus por São Joaquim e Santa Ana. E então Nossa Senhora, ela foi criada lá no templo de Jerusalém, que tinha uma ala, um local onde eram criadas essas virgens consagradas a Deus. Eu recomendo um filme muito bonito sobre Nossa Senhora e que conta essas partes assim da tradição. Anotem aí, o nome do filme é Maria, Filha do Seu Filho, né? Um filme maravilhoso da gente assistir. Tia Antônia, se ela quiser um dia, né, passar esse filme para os consagrados. Então, da última vez, quem me conseguiu foi a finada Arlene. Uma época que ela vendia, né? Ela conseguiu para mim. Nós temos ainda lá em casa que a gente pode emprestar. Vou verificar, eu acho que Né? Verifique. É um filme bastante forte sobre a vida de Nossa Senhora e, claro, sobre a vida de São José, né? E por que eu estou falando do filme? Primeiro, para recomendar, mas nosso assunto é São José, né? E no filme mostra um pouco da tradição da nossa igreja, né? Porque a revelação de Deus para nós não é só a Bíblia. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas não toda a palavra de Deus. Então, na nossa igreja, nós temos 3 fontes para a Sagrada Escritura, para a revelação de Deus, que é a tradição da igreja, que veio primeiro, a Bíblia, né, que é a Sagrada Escritura, e o magistério da igreja. Hoje vamos ver um pouquinho de cada. Então, sobre a tradição da igreja, São José, o filme mostra bem, né? Era um homem relativamente jovem, forte, carpinteiro, assim como é retratado na imagem que está ali na oficina de São José. Um homem jovem, forte, porque, né? A profissão de carpinteiro naquele tempo exigia força física, porque o carpinteiro ele fazia tudo. Hoje em dia é dividido, tem o madeireiro que vai cortar a
né? Vai colher a madeira, vai tratar a madeira, né? Aí depois a madeireira vai tratar aquela madeira, vai vender para os carpinteiros e para os marceneiros. No tempo de São José, ele fazia tudo, ele fazia parte da coleta da madeira, tratamento da madeira, a carpintaria e a marcenaria. E não tinha os guindastes que tem hoje, não é? Ele precisava ser um homem forte para ser carpinteiro. Ele ensinou esse ofício para nosso Senhor Jesus Cristo, que também, segundo fontes científicas, né, que analisaram o Santo Sudário, nosso Senhor Jesus Cristo também era um homem muito forte. Ele era alto, né, para o padrão da época, mais de 1,80 m, era um homem forte. E por que ele era forte? Porque o pai dele, São José, ensinou para ele o ofício de carpinteiro, que fazia tudo aquilo. Todavia, carpinteiro não era uma profissão que proporcionasse grandes ganhos financeiros. Então, a Sagrada Família era uma família pobre. São José era pobre. Mas como que nós sabemos disso, Diácono? Nós sabemos que, por exemplo, quando da apresentação de Jesus no templo, para apresentar a oferta, né, para Jesus e também pela purificação de Nossa Senhora, qual foi a oferta que eles apresentaram? Uma pomba e uma rolinha, que segundo a gente vê lá no livro do Levítico, era uma prescrição de sacrifício para os pobres. Os que eram mais ricos levavam bois, levavam touros. Os que eram mais ou menos remediados levava cabrito, levava bode. E aqueles que nada tinham, eles levavam um par de rolinhas, né? Ou uma pomba. Qual foi a oferta de Nossa Senhora e São José? Um par de rolinhas. Por quê? Porque eles eram pobres. Nosso Senhor Jesus Cristo quis vir ao mundo, quis ser família, numa família pobre, né? Então, voltando ao que a gente estava dizendo da tradição, Nossa Senhora, ela estava consagrada no templo e ela chega então na sua adolescência, na sua puberdade, e naquele tempo as meninas casavam muito cedo. A partir de 12 anos já começava a ser noiva. Então, por volta de 13, 14 anos, as meninas já estavam se casando. E como é que Deus inspirou os sacerdotes que cuidavam do templo, né? O noivo de Nossa Senhora, aquele que seria escolhido para ser o noivo de Nossa Senhora, teria que ser escolhido por Deus. Então o sacerdote, apareceram vários candidatos, né, querendo casar com Nossa Senhora, mas aí Deus inspirou para o sacerdote do templo o seguinte: você vai dar um bastão para cada um deles. E eles vão apresentar esse bastão diante do altar. Aquele que florescer, que tiver um sinal de Deus, esse vai ser o esposo de Maria, né? E justamente todos apresentaram os sinais. O filho mostra muito bem isso. E quando José, ele apresenta o bastão dele, o bastão floresce, né? Alguns dizem que eram lírios, né? Lírio é o símbolo da castidade. Então o bastão de José floresce. Por isso que São José, ele é representado nas imagens com aquele cajado florido, né? Lírio, símbolo da castidade, sinal de Deus que ele seria então o esposo de Nossa Senhora, que ele seria o chefe da Sagrada Família de Nazaré. E que coisa maravilhosa, né?
Nossa Senhora, que é a rainha do mundo, a rainha dos anjos, rainha do céu e da terra, ela, durante a sua vida, ela serviu a São José como sua casta esposa. E a sabedoria incriada, Jesus, ele é a sabedoria. Nossa Senhora é sede da sabedoria, porque ela foi o primeiro sacrário vivo, não é? E Jesus, que é a própria sabedoria, quis ser ensinado pela sabedoria de São José. Então vejam bem, Nosso Senhor, Nossa Senhora foram submissos a São José, porque São José é a cabeça da Sagrada Família, e é assim que ensina a Sagrada Escritura, né? O homem é a cabeça do casal, o chefe da família, e São José foi chefe da Sagrada Família, e na sua humildade, no seu silêncio, no seu trabalho do dia a dia, foi o guardião, então, daquele que é o guardião das nossas almas, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, assim como Nossa Senhora é mãe da igreja, porque ela é mãe de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, São José, pai nutrício do Salvador, ele é então o patrono da igreja universal, patrono da igreja, corpo místico de Cristo. Amém, igreja? Amém. Pois bem, falamos um pouquinho da tradição, então entramos um pouquinho na Sagrada Escritura, para depois a gente ver um pouquinho das catequeses do Santo Padre. O endereço vai ficar ali com o Roberto. São várias catequeses maravilhosas do Papa Francisco sobre São José. Como no ano passado, me parece que eu falei um pouco sobre a Sagrada Escritura e sobre aquela carta do Padre, do Santo Padre, o Patris Cordis, né? Coração de Pai. Então hoje vamos falar então um pouquinho da Sagrada Escritura, mas aí um pouco das catequeses do Papa Francisco. Maravilhosas catequeses do Papa Francisco sobre São José. Bom, então a Escritura, ela fala muito pouco, os evangelistas se referem a José. Quem mais nos traz informações sobre José é São Mateus. Por quê? O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de São Marcos. Então ele não traz a infância de Jesus, porque ele estava muito preocupado em transmitir para os fiéis o mistério pascal, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor, e um pouco da vida de Jesus, né? São João, ele não fala sobre a infância de Jesus, e quem fala sobre a infância de Jesus são então Mateus e São Lucas, e sobre José, Mateus, que nos traz assim mais detalhes. Então, já no capítulo 1, nós temos aquela maravilhosa genealogia de Jesus. E por que Jesus conta essa genealogia? Mateus, né? Por que Mateus fala da genealogia de Jesus? Porque ele está escrevendo para judeus. E então, ele nessa genealogia, ele vai mostrar para os judeus que Jesus Cristo, ele é o Messias, que Jesus Cristo é aquele que foi prometido lá no Antigo Testamento, pela palavra do profeta Natan. Deus prometeu a Davi que a descendência dele, que a dinastia dele não teria fim, que seria eterna, que seria para sempre. Ora, na história de Israel perdeu a guerra, foi invadida por vários países e acabou essa dinastia. No tempo de Jesus não tinha dinastia, mas o povo de Deus, o povo judeu, esperava, como aliás espera até hoje, né?
a vinda do Messias. E então Mateus está explicando que Jesus é o cumprimento daquela profecia que está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, que a dinastia de Davi não teria fim. Então, essa genealogia de Jesus ela é dividida em 3 partes, né? De Abraão até Davi, de Davi até o exílio da Babilônia, do exílio da Babilônia até José. E cada uma dessas três fases tem 14 gerações. Por que 14? Na numerologia bíblica, que foi desenvolvida pelos judeus, 14 é o número do rei Davi. Porque o rei Davi, em hebraico, é composto só por 3 letras, 3 vogais. D, V, D. Vou falar, se tem alguém que conhece hebraico, vai falar, não, mas não é Dalit, é Vav. Não, vamos falar DVD para ficar fácil de entender. D, V, D. E no hebraico não tem vogais. A, B, C, D, ou melhor, A, E, I, O, U, não tem. Tem sinaizinhos que representam essas letras. Então, D, V, D. D vale 4 e o vale 6. Então, somando 2 vezes o D, DVD, dá 8, mais o 6 do V dá 14. É o número referente ao nome do rei Davi, porque as letras, os números do hebraico eram representados pelas letras, eles não tinham lá os números que nós usamos hoje, nem os números romanos. Então, DVD, 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio, 14 gerações do exílio até Jesus. Como o nosso tempo é curto, e daqui a pouco eu acho que a Adriana vai estar avisando, né? Sobre o nosso tempo. Então, essas 3 séries de gerações, elas terminam com José. Interessante, em toda essa genealogia, nós vamos encontrar assim: Davi gerou Salomão, da mulher de Urias, Salomão gerou Roboão gerou Abias, e por aí vai. Um que gerou o seguinte, que gerou o outro, que gerou o outro. Certo? Quando chega em São José, nós vamos encontrar Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Por quê? Que São Mateus, ele não fala que José gerou Jesus, porque ele sabia que a concepção de Jesus foi a concepção virginal, que era obra do Espírito Santo. Então, a primeira vez que aparece o nome de São José, pai do Cristo e de Jesus, é aqui, né? No capítulo 1 de São Mateus. E aí depois, São Mateus, ele continua dizendo como foi a origem de Jesus. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria estava desposada com José. Antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. E o que mais que São Mateus vai dizer? José, seu esposo prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou, ele pensou dentro do seu coração em despedi-la secretamente. Então aqui nós já começamos a ver o silêncio eloquente de São José, que nos ensina não por palavras, mas pelos seus atos. Então, São Lucas que conta toda a história da concepção, né, dele virginal.
os detalhes. São Mateus, ele é mais lacônico, né? Então Nossa Senhora se acha grávida e eles ainda não tinham coabitado, já eram casados, mas o casamento hebraico tinha uma fase que morava junto, mas essa que corresponderia ao nosso noivado, namoro, noivado, não é? Mas já eram casados. E Nossa Senhora, depois ela vai dizer também, lá em São Lucas, como que vai acontecer isso se eu não conheço o homem? Porque ela já tinha também o voto de virgindade dela, né? E aí o que acontece? São José fica muito perturbado com essa notícia. Amava Nossa Senhora, confiava em Nossa Senhora, mas essa notícia é muito perturbadora. Como que ela pode estar grávida se nós não temos relações? Mas ela tinha contado para ele que era obra do Espírito Santo, que o anjo apareceu, que São José era um homem justo. Não a justiça como nós conhecemos, a justiça dos homens, mas aquela justiça que vem de Deus, que é a justiça que se abraça com a caridade, como diz o salmista, a justiça e o amor se abraçarão. Essa é a justiça de José, a justiça da santidade. Então ele cogitou, ele falou, como é que vamos fazer? Né? Porque daqui a um tempinho vai começar a aparecer a barriguinha de Maria. E aí o que acontece? Se eu denunciar, falar que não fui eu, meu Deus, o que vai acontecer? Ela vai ser apedrejada, porque o adultério era punido com o apedrejamento. E a lei era mais severa com a mulher do que com o homem. Certo? Muito bem. José então cogitou, falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou deixá-la secretamente, porque a culpa vai ficar sobre mim. Antes de morar, o José, ele comeu a sobremesa antes do banquete, né, e engravidou, e o responsável foi embora, não quis assumir a família e sumiu do mundo. São José ia assumir para si essa culpa, para quê? Por amor, para que Nossa Senhora não fosse apedrejada. Ele tinha decidido, tinha pensado isso no seu coração. Mas São José, aí entra os sonhos, né, de José. São José era um homem que sonhava. E aqui a gente lembra o Antigo Testamento, tem a história do José do Egito, que também era um jovem que sonhava. Deus falava com ele através dos sonhos. Esses sonhos do José do Egito, o que aconteceu? Suscitou a inveja dos seus irmãos que mataram o povo, queriam matar, mas acabaram vendendo. José foi escravo para o Egito. Lá no Egito, mediante os seus sonhos, que Deus falava com ele foi elevado à condição de primeiro-ministro do Egito. Depois do faraó, era ele que mandava na coisa toda, né? E tem uma frase bonita no Antigo Testamento, no capítulo 42 do livro do Gênesis, que o faraó dizia para as pessoas que iam lá no tempo da carestia buscar alimento, o faraó dizia para as pessoas: ide a José e fazei o que ele vos disser. José do Egito é uma figura de José, pai nutrício de Jesus, né? E eles têm em comum a santidade. Ele não era celibatário como José, mas como José, pai de Jesus. Mas José do Egito, ele era muito fiel à palavra de Deus e ele sempre buscou manter a sua castidade, né? Ele teve a oportunidade de adulterar com a mulher lá do senhor dele, ele fugiu, foi incriminado por isso, enfim, foi caluniado. Mas essas duas semelhanças com o nosso São José, a busca pela santidade e a fidelidade a Deus e
Então diz lá o Papa, São José aparece como um homem que sonha. Na Bíblia e nas culturas antigas, o sonho simbolizava a vida espiritual, porque através dele Deus manifestava-se e falava no íntimo de cada um. Né? E aí nós vemos no livro de São Mateus, tem 4 sonhos com os quais Deus fala com José. Primeiro, na angústia de José, o que fazer em relação a Nossa Senhora, Deus manda o anjo falar com ele, né? José, não tema receber Maria como sua esposa, porque o que aconteceu com ela foi obra do Espírito Santo, né? Você vai receber, ela vai dar à luz um filho, e você, José, colocará o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui, o Papa Francisco, ele lembra que colocar o nome nas coisas ou nas pessoas se dá um sentido de pertença. Vejam bem, o Criador de todas as coisas torna-se pertença de São José, porque ele é o chefe da família. Tu porás o nome nele de Jesus. Jesus significa Deus salva. E esse Deus que salva, por essa filiação adotiva, torna-se filho e pertença de São José. Outra coisa, é em José que se realiza a profecia de Natã, de que a dinastia de Davi não teria fim, porque José, ele é descendente de Davi, ele é de estirpe real, embora fosse pobre, ele era de estirpe real. Então, mediante a filiação adotiva, José o adota como filho, Jesus é filho humanamente de José, mediante essa adoção, então se cumpre a profecia que Mateus está querendo dizer lá no capítulo 1, de que Jesus é o Messias. Jesus é verdadeiramente o Messias. 3 vezes 14. Por quê? Porque Jesus é Deus e homem. 3 significa Deus. 14 vezes 3. 3 vezes o sucessor de Davi. Por quê? Porque ele é ao mesmo tempo Deus e homem. E é interessante que revela para nós São Mateus: ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu a sua mulher. Então, aqui o Papa Francisco, nessa catequese que a gente tem aqui no resumo, ele diz, né, que diz isso para nós? Que nós devemos ouvir a voz de Deus. Lembra o Evangelho de ontem, né? Lembra o Evangelho do bom pastor. Jesus fala: as minhas ovelhas me ouvem, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. O outro, os que não entram pela porta das ovelhas, são ladrões, são assaltantes, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Só que hoje em dia nós somos chamados a imitar São José na virtude que ele tinha de escutar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Vejam bem, ele estava com aquela dúvida cruel, né, no coração dele, o que fazer. E Deus aparece num sonho e avisa para ele, né? E aí nós perguntamos: se fôssemos nós primeiro acreditaríamos no sonho? Por quê? Porque é impossível uma mulher ficar grávida se não tiver relação com outro homem, do ponto de vista humano, né? O anjo disse lá no Evangelho de São Lucas: para Deus nada é impossível. Esse anjo deve ter dito para São José também: para Deus nada é impossível. Ele ouve a voz de Deus e aceita Maria como sua esposa e se torna pai
de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Papa fala nessa catequese, né? Muitas vozes, vozes da internet, vozes das novelas, vozes das séries, né? A grande maioria não fala a voz de Deus. Não tem algumas séries que são boas, mas a grande maioria não fala a voz de Deus, né? Vozes dos políticos, tem gente que acredita mais em político do que na voz do Senhor. Tem gente que acredita mais em político do que no Papa, do que nos seus bispos. Tem gente por aí dizendo que o Papa e os nossos bispos são comunistas, que não é para ouvir. Jesus diz: quem me ouve a mim, me ouve. José é esse grande modelo de santidade para nós, porque ele sabia ouvir a voz de Deus. E mais, ele sabia fazer silêncio, ele é o homem do silêncio. Para ouvir a voz de Deus, a gente tem que fazer silêncio interior. E então, no seu silêncio, ele escuta a voz de Deus. Bom, vamos adiantar um pouquinho, que o tempo está correndo, né? Muito bem. No entanto, dentro de nós, é isso que o Papa diz: não existe apenas a voz de Deus, existem muitas outras vozes. A voz dos nossos medos, das experiências passadas, mas existe também a voz de esperanças, e olha só, até a voz do maligno que nos quer enganar e confundir. Quais vozes nós estamos escutando no nosso interior? A voz de Deus, igual São José faz? Muito bem. Por isso é importante discernir qual é a voz de Deus. São José, porque se acostumou ao silêncio e à vida de oração. Só um pouquinho ali, Roberto. Só um pouquinho. São José, porque se acostumou ao silêncio e oração, foi capaz de dialogar com Deus no seu interior. Por isso mesmo, esses 4 sonhos, né? Isso mesmo testemunha os 4 sonhos que teve, que estão no Evangelho de São Mateus. Então, no primeiro, o anjo ajuda a resolver o drama que causou a inesperada gravidez de Maria. No segundo sonho, ele decide fugir para o Egito, porque Herodes ia matar todos os meninos. Ele ouve a voz de Deus e obedece. Lá no Egito, na terra estrangeira, ele fica trabalhando como carpinteiro e escutando a voz de Deus, que no terceiro sonho lhe permite voltar para casa. Por fim, quando José regressava a saber que a Judéia ainda não era lugar seguro, ele sentiu medo, como nós todos sentimos medo. Mas o que ele fez? Graças à mensagem do 4º anjo, do 4º sonho, não se deixou abater, e aí ele foi para Nazaré. Estas preocupações e estes sonhos de José faz o Papa pensar, e nos faz também pensar em muitas pessoas esmagadas pelo peso da vida, que devido ao sofrimento, devido à sede, à falta de oração, já não conseguem dialogar com Deus. Então, que São José nos ajude todos a reencontrar o Senhor, que vai afugentar os medos, vai nos redescobrir na oração e na força do amor. Para finalizar, agora peço que você coloque São José Carpinteiro. Então, na Sagrada Escritura, no Evangelho de São Marcos, no Evangelho de São Lucas, o próprio povo de Nazaré, ao se referir a Jesus, mais especificamente quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi até Nazaré, eles vendo Jesus falar com autoridade, como se ele fosse um doutor da lei,
vendo os milagres que Jesus fazia, eles diziam: mas de onde que vem tanta autoridade? Né? Ele não é o filho do carpinteiro. O outro evangelista diz a mesma coisa, mas se refere a Jesus como o carpinteiro. Então vamos ver pode levar para o resumo, né? Adriana, como é que está o nosso tempo? Ih, a Adriana sumiu. Acabou? Então já vamos finalizar aqui, né? No Evangelho, São José é apresentado como carpinteiro. Por isso é natural que Jesus tenha aprendido esta profissão. Na Palestina daquele tempo, a madeira não servia apenas para fazer arados, outros utensílios, mas também para construir a casa. Era um trabalho duro, como já havíamos dito, porém, do ponto de vista econômico, não originava grandes ganhos. Daí que no dia da apresentação de Jesus no templo, Maria e José ofereçam somente um par de rolas ou de pombas, né, como já explicamos antes, como a lei prescrevia para os pobres. Essa dimensão da vida de José e de Jesus nos leva a pensar nos trabalhadores do mundo, especialmente naqueles que têm empregos desgastantes, minas, fábricas, carvoarias, aqui na nossa realidade, naqueles que são explorados em situações ilegais, nas pessoas vítimas de acidentes no trabalho, nas crianças obrigadas a trabalhar, ou naquelas crianças e nos pobres que remexem as lixeiras à procura de algo útil, né, para trocar, para comer. E penso, diz o Papa, e nós devemos pensar nas pessoas sem trabalho. Muitas perderam seus trabalhos por conta da pandemia, essa catequese bem recente, né? Então não esqueçamos, vai dizer o Papa, que o trabalho fomenta a dignidade humana, que é caminho da santificação. Então eu achei muito pertinente, tia Antônia, essa catequese de Jesus Carpinteiro, justamente por aquela catequese que a senhora apresenta, bem na entrada da comunidade, apresentando São José como um carpinteiro, dentro da sua oficina. E também nós tivemos esse teatro muito bonito, né? Mostrando as monjas que São José as visita, e ele realiza ali na capela delas, no convento delas, o seu trabalho de carpinteiro. O trabalho dignifica o ser humano, diz o Papa. E São José, ele se santificou e a Sagrada Família mediante o seu trabalho. Então, que Deus abençoe o trabalho aqui da Sagrada Família de Campo Grande, né? Que Deus abençoe cada um de nós que somos trabalhadores. Que Deus abençoe todos os trabalhadores do mundo, né? E que nós possamos sempre rezar, sobretudo por aqueles que exercem trabalho escravo. Esse tempo atrás foi encontrado, né, uma turma aqui no Brasil, e parece que tem vários outros também que são vítimas do trabalho escravo ou análogo à escravidão. Pessoas que estão desempregadas, né? Rezemos pelas pessoas que desempregadas não conseguem ter dignidade, não conseguem sustentar a sua própria família, que São José interceda por todos. Vamos então, peço para Roberto colocar aquela oração do Papa, que aí a gente reza juntos, né? Vamos ficar em pé e rezar junto com o Papa Francisco, ou melhor, quem elaborou essa oração, o Papa Francisco, ele colocou para rezar no dia da catequese dele, mas quem elaborou foi São Paulo VI, né, em 1969, justamente no dia de São José Operário. Rezemos. Ó São José, padroeiro da Igreja, vós que ao lado do Verbo encarnado trabalhastes todos os dias para ganhar o pão, tirando dele a força para
beber e labutar. Vós que experimentastes a ansiedade do amanhã, a amargura da pobreza, a precariedade do trabalho, vós que irradiais hoje o exemplo da vossa figura, humilde perante os homens, mas grandíssima diante de Deus, regei os trabalhadores na sua dura existência cotidiana, defendendo-os do desânimo, da revolta negadora, bem como das tentações do hedonismo, e preservai a paz do mundo, aquela paz que por si só pode garantir o desenvolvimento dos povos. Amém. São José operário, amém. Irmãzinhos, os músicos que estão aqui, será que a gente pode finalizar essa repetição com aquele hino de São José? São José, nosso amor. E agora vamos esperar estar em tom. Bom protetor, aumentai o nosso fervor. Minha letra? Aumentai o nosso fervor. Mais uma vez o refrão. São José, a vós nosso amor, seja nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. Aumentai o nosso fervor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tia Antônia, mais uma vez, obrigado pela confiança de chamar este tão pobre diácono pecador para falar sobre São José. Eu fico muito feliz, porque ele é meu compadre da Judite, ele é o padrinho do Joel, nosso primogênito, juntamente com uma outra cunhada nossa, né? Ela é madrinha e Judite escolheu São José como padrinho do Joel, né? E por isso, nosso compadre, nós estamos bem de compadre, né, tia Antônia?